os 7 anjos mais poderosos mencionados na Bíblia e o que cada um deles realmente fez. 1. Miguel. Ele não é apenas um anjo. Miguel é o único ser celestial que a Bíblia chama diretamente de arcanjo e o único que aparece travando batalhas em nome de Israel. Não como figura simbólica, como guerreiro real com adversários reais. A primeira vez que ele entra em cena de forma clara está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Um mensageiro celestial explica a Daniel que ficou bloqueado por 21 dias por uma força chamada o Príncipe da Pérsia, e foi Miguel quem veio romper esse bloqueio. O texto descreve Miguel como um dos primeiros príncipes, sugerindo uma hierarquia entre os próprios anjos. Mas o detalhe que ninguém percebe é este: Miguel não age sozinho por ego ou poder. Ele intervém quando há um propósito definido. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, ele é apresentado como o protetor direto do povo de Israel nos tempos finais, aquele que se levantará no momento de maior angústia da história. No Novo Testamento, a carta de Judas, versículo 9, traz uma cena desconcertante. Miguel e o diabo disputam o corpo de Moisés. E mesmo sendo o arcanjo, Miguel não profere uma maldição por conta própria. Ele diz apenas: "O Senhor te repreenda." Mesmo com toda a sua autoridade, ele reconhece um limite. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, ele comanda os anjos na guerra contra o dragão e vence. O que isso revela não é força bruta, é força com propósito e com estrutura. Miguel não briga porque pode. Ele age porque há algo que precisa ser protegido. Isso é um tipo de poder que qualquer pessoa, em qualquer época, reconhece como real. 2. Gabriel. Se Miguel é o comandante, Gabriel é o mensageiro. Mas não qualquer mensageiro. Na estrutura angelical descrita pela Bíblia, Gabriel é o anjo escolhido para entregar as mensagens que mudam o curso da história humana. Não os recados cotidianos, as comunicações que reorganizam tudo. A primeira vez que ele aparece com nome é no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 16. Uma voz ordena que ele explique ao profeta a visão que acabara de acontecer. Daniel descreve a cena com precisão. Estava assustado, caiu de rosto no chão. Gabriel se aproxima, toca nele e diz que vai explicar o que está por vir. Mais adiante, em Daniel, capítulo 9, versículos 21 a 23, ele volta, e desta vez, com uma informação que vai além da visão. Ele diz a Daniel que foi enviado assim que o profeta começou a orar. A ideia é perturbadora. A resposta partiu antes da oração terminar. Antes de continuar, se você acha que esse conteúdo merece ser visto por mais pessoas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito. E vamos em frente. No Novo Testamento, Gabriel reaparece 2 vezes em sequência, no primeiro capítulo de Lucas. Primeiro anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista, versículo 19. Depois, nos versículos 26 a 38, vai a Nazaré falar com Maria. São 2 anúncios que, segundo o texto, conectam o início de uma era com o fim de uma promessa antiga. O que chama a atenção em Gabriel não é a força, mas a precisão. Ele aparece no momento exato, com a mensagem exata para a pessoa exata. Isso diz algo sobre como as coisas mais importantes da vida raramente chegam com barulho, chegam com clareza. 3. Rafael. Rafael é o único anjo na Bíblia que se apresenta pelo nome e pela função ao mesmo tempo. Ele aparece no livro de Tobias, que faz parte do cânon católico, mas não do protestante. Independente da tradição, o que está escrito ali é específico e detalhado o suficiente para merecer atenção. A história começa com 2 sofrimentos simultâneos. Tobias, um homem idoso que ficou cego, e Sara, uma mulher que havia perdido 7 maridos na noite de núpcias, mortos por um demônio chamado Asmodeu. 2 casos sem solução aparente, em cidades diferentes. Rafael é enviado para os 2 ao mesmo tempo. Ele viaja com o filho de Tobias disfarçado de humano, usando o nome de Azarias. Isso está em Tobias, capítulo 5, versículos 4 a 16. Durante a jornada,
orienta o jovem a retirar o fígado, o coração e o fígado de um peixe do rio Tigre. Não é detalhe decorativo. Cada parte vai ser usada com uma finalidade específica. O coração e o fígado do peixe, queimados, afastam o demônio Asmodeu, que foge para o Egito, como está em Tobias, capítulo 8, versículo 3. A bile do mesmo peixe é aplicada nos olhos do pai, e a cegueira desaparece. 2 problemas, 2 remédios tirados do mesmo animal, uma única viagem. Só no final Rafael revela quem é. Ele diz que é um dos 7 anjos que estão diante de Deus, como aparece em Tobias capítulo 12, versículos 15 a 20. Depois disso, some. O que Rafael representa não é o milagre espetacular. É o acompanhamento discreto. Ele estava presente em cada etapa, mas nunca no centro da cena. Às vezes, o que transforma uma situação não é uma intervenção visível, é uma presença que você só reconhece quando já passou. 4. O anjo do Senhor. Essa figura aparece repetidamente no texto bíblico e, desde o início, gera uma questão que os estudiosos ainda debatem. Quem exatamente é esse ser? Em muitas passagens, ele fala na primeira pessoa como se fosse o próprio Deus. Em outras, é tratado como um mensageiro distinto. Seja qual for a interpretação, o poder demonstrado por ele não tem comparação com nenhum outro ser angélico do Antigo Testamento. A primeira grande aparição registrada está em Gênesis, capítulo 16, versículos 7 e 8, quando ele encontra Hagar sozinha no deserto, uma mulher escrava, grávida, fugitiva. Ele não aparece diante de reis, aparece diante de quem estava invisível para todos os outros. E já nesse encontro, a linguagem usada por ele é de autoridade absoluta sobre o destino humano. Mas o detalhe que ninguém percebe é este. Em Êxodo capítulo 3, versículos 2 e 6, é o anjo do Senhor que aparece na sarça ardente a Moisés. E em seguida, o texto diz que era o próprio Deus falando. A sobreposição não é um erro, é uma característica dessa presença específica. Ela representa o Senhor de forma tão completa que a distinção se torna quase impossível de traçar. Antes de continuar, se você acha que esse conteúdo merece ser visto por mais pessoas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito. E vamos em frente. Ao longo das Escrituras, essa figura detém exércitos, enfrenta profetas, abre prisões e fecha bocas de leões. Em Juízes, capítulo 13, versículos 20 e 21, depois de subir nos chamas do altar diante de Manoá, ele simplesmente desaparece, e Manoá conclui que ambos vão morrer por terem visto um ser dessa ordem. Há algo nessa figura que ultrapassa a ideia comum de anjo como mensageiro. Ela representa o encontro entre o divino e o humano num ponto de crise. E aparece sempre quando a situação já passou do limite do que qualquer recurso humano consegue resolver. 5. O querubim guardião. Nem toda menção de querubim na Bíblia envolve uma figura gentil de rosto infantil. Essa imagem foi construída pela arte medieval e não tem nada a ver com o que os textos descrevem. O querubim bíblico é uma categoria de ser celestial com função específica: guardar o que é sagrado, preservar o que não pode ser tocado e deter qualquer aproximação não autorizada. A primeira aparição registrada está em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Depois da expulsão do Éden, Deus posiciona querubins a leste do jardim, com uma espada flamejante que girava em todas as direções. A função era clara: impedir o acesso à árvore da vida. Não para punir, para guardar. Há uma diferença. E essa distinção muda tudo o que se entende sobre o papel desses seres. A imagem retorna no centro do tabernáculo e depois do Templo de Salomão. Em Êxodo capítulo 25, versículos 18 a 22, Deus instrui que 2 figuras de querubins sejam esculpidas sobre a Arca da Aliança, com asas estendidas, enfrentando uma a outra. Aquele espaço entre as asas era chamado o lugar da presença. Era ali, especificamente, que Deus dizia que se encontraria com Moisés. Em Ezequiel capítulo 10, versículos 1 a 22, a visão se expande de uma forma que nenhuma representação artística consegue capturar com fidelidade. Os querubins
tem 4 rostos, rodas dentro de rodas, são cobertos de olhos e se movem em qualquer direção sem precisar virar. São os portadores do próprio trono de Deus. Mas o detalhe que poucos consideram é este: o querubim não age por conta própria. Ele guarda, sustenta e permanece. A função dele é estrutural, como uma viga que não aparece, mas segura tudo. Há formas de presença que não se anunciam, que não fazem barulho e que, mesmo invisíveis, determinam o que pode ou não pode continuar existindo. 6. Os serafins. De todos os seres celestiais da Bíblia, os serafins são os únicos descritos em posição de adoração contínua diante de Deus. Não em batalha, não em missão, em presença permanente. A única aparição direta deles está no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 7. Isaías descreve o trono de Deus rodeado de serafins, seres com 6 asas cada. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 serviam para voar, e eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O detalhe que ninguém para considerar é este: eles cobrem o próprio rosto. Mesmo sendo seres celestiais, na presença direta de Deus eles não olham. A santidade que os rodeia é intensa demais até para eles. Quando Isaías diz que está perdido por ser um homem de lábios impuros, um serafim não espera ordem. Pega uma brasa viva do altar com uma tenaz, toca os lábios do profeta e declara que sua culpa foi tirada. Isso está em Isaías, capítulo 6, versículos 6 e 7. Um ser que existe em adoração constante também age com precisão cirúrgica no momento certo. O nome em hebraico, saraf, significa os que queimam, não como destruição, como proximidade. Há uma diferença entre o fogo que consome e o fogo que purifica. Os serafins representam o segundo tipo, e o texto sugere que estar perto demais deles já é mais do que qualquer ser humano consegue suportar sem intervenção. 7 figuras, 7 formas de presença que a Bíblia descreve com uma precisão que vai além do que qualquer lista consegue resumir. Miguel, o guerreiro. Gabriel, o mensageiro. Rafael, o guia. Os serafins que queimam de proximidade. Os querubins que sustentam sem aparecer. O ser dos 4 rostos de Ezequiel, que desafia qualquer representação. E o anjo do Senhor, cuja identidade o próprio texto recusa a separar de Deus. O que conecta todos eles não é o poder em si, é a função. Cada um aparece em um momento em que algo humano havia chegado ao limite do que conseguia sustentar sozinho. Uma batalha impossível. Um anúncio que mudaria a história. Uma cura que a medicina não alcançava. Uma visão que nenhuma mente humana teria gerado por conta própria. O sobrenatural na Bíblia não é decoração. Ele aparece onde o natural se esgota. E você, como interpreta isso? Essas descrições são registros históricos, linguagem simbólica, ou algo que ainda não temos categoria suficiente para nomear com precisão? Deixe a sua leitura nos comentários. E se esse conteúdo fez você pensar, considera compartilhar com alguém que também gostaria de ver isso com mais profundidade. Até o próximo vídeo.